Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa precisava se restabelecer política e economicamente. Dessa necessidade, surgiram os primeiros esforços no sentido de unificar o continente. A primeira tentativa foi a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 1951. Mais tarde, essa organização passou a se chamar Comunidade Econômica Europeia e já previa a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. Com o tempo, essa comunidade se fortaleceu e foi ganhando outros membros. Até que, em 1992, deu origem à União Europeia. Pouco depois, outras nações se uniram à União Europeia. A isso se seguiu a adoção de uma moeda comum, o euro, pela maioria dos países membros. Desde então, outros países, principalmente do leste da Europa, também passaram a integrar o bloco, mas a União Europeia ainda negocia o ingresso de novos membros. Instituições como o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia formam a base da organização política da União Europeia. Cada um desses órgãos, cujas sedes ficam em diferentes países do bloco, possui funções específicas. A Comissão Europeia, por exemplo, é encarregada de colocar em prática as políticas comunitárias. Ela é composta por 20 representantes escolhidos pelos países membros da União. Entre as políticas comunitárias estão definições relacionadas a temas como agropecuária, desenvolvimento, transporte e meio ambiente, todas elas baseadas no fortalecimento político e econômico do bloco. Na agricultura foi criada a Política Agrícola Comum, que busca garantir preços mínimos de venda para os produtos. É assim que a União Europeia tira do mercado interno grandes quantidades de alimento e exporta parte do excedente. Com base em outros incentivos financeiros, órgãos como o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão procuram reduzir as diferenças de desenvolvimento econômico entre os países membros. Já a política de transportes privilegia a ampliação e a modernização dos principais eixos de comunicação do continente, bem como a integração de regiões mais distantes dos grandes centros. Em relação ao meio ambiente, o objetivo é criar uma legislação única para os países membros, com base no desenvolvimento sustentável, na ação preventiva e na correção dos danos ambientais. Outra preocupação da União Europeia é a questão social. Durante vários anos, prevaleceu em alguns países um modelo conhecido como Estado de Bem-Estar Social. Ele estimulava o desenvolvimento por meio de políticas como seguro-desemprego e previdência social. Um de seus principais pilares foi a criação de sistemas públicos de saúde e de educação. Mas ao longo das últimas décadas, as reformas econômicas ocorridas no bloco têm provocado grandes transformações sociais. Além disso, os governos locais vêm sendo pressionados por grupos empresariais a reduzir a carga tributária. Com a redução das receitas, o padrão de vida da população passou a ser diretamente afetado. Outro ponto de preocupação para a União Europeia é a imigração. Com o fim da Guerra Fria e a abertura econômica dos países do leste europeu, as nações do continente passaram a ser palco de grandes processos migratórios. Junto com os imigrantes das ex-colônias europeias na África, vieram os movimentos populacionais de nações da Europa, cujas economias estavam estagnadas. A oferta de mão de obra barata, junto à queda de barreiras fiscais e às desigualdades econômicas dentro do bloco, acabou culminando no aumento das taxas de desemprego. Nesse contexto, manifestações nacionalistas e neonazistas ganharam força no continente.
E algumas nações passaram a adotar medidas controversas, como a França, que restringiu a presença de imigrantes africanos em seu território e chegou a deportar milhares de ciganos da Romênia e da Bulgária. Por conta disso, a questão da segurança vem ganhando cada vez mais relevância na União Europeia e gera ações polêmicas, como a construção de barreiras que separam a Europa da África.